vamos agradecer a Deus, né? Depois, né? A todos vocês aí por mais uma audiência aí. Também a galera que está nos assistindo aí pelo Facebook, Instagram, Periscope e YouTube, né? A galera da rádio também, né? A Rádio M 1979. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Casa da Banha, Ponto Frio, Telerio, né? E também o Banco Cicobi, né? Que está agora aí nos patrocinando agora todas as nossas aulas. O Banco Cicobi, né? Está presente com a gente aí. Quem não tem conta ainda no Banco Cicobi, corra lá, Mirante das Águas, procura a Vanessa, só falar meu nome e você vai ganhar um brinde lá, né? Da Vanessa lá. Só lá falar, ô Vanessa, eu escutei lá o Fernando falando, né? Na aula lá sobre o banco, ela vai dar para você lá um brinde, né? Para você ter aberto lá várias taxas boas, né? Eu abri minha conta lá recentemente, um banco extraordinário, né? Que ajuda aí, né? Questão de empréstimo, né? Muito bom. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre os membros superiores, né? Já falamos sobre tórax, né? Pelva, abdômen, membro inferior, agora vamos falar sobre os membros superiores, né? Então, isso aqui eu sempre costumo de colocar, né? Um resumo aí. Às vezes pode passar, como fala, meio lento, está tendo um pequeno delay, porque como eu não estou, né? Eu estou aqui na São Lucas, e aí, onde eu estou aqui, eu estou dentro de um container, né? Um container fechado aqui, né? Não sei se vocês já viram, né? No meio da rua tem um container aqui. Então, estou dentro desse container aqui, que é um aparelho de tomografia, né? Colocaram aqui, porque o aparelho aqui pegou fogo, e aí só para poder atender os pacientes daqui. E aí eu estou roteando pela internet no meu celular, os notebooks aqui. Às vezes pode ficar lento aí a passagem aí do slide aí, mas é por causa disso, tá? Beleza? Que aí o container segura, é um container chumbado aqui, e segura, né, a transmissão um pouquinho aqui também. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu gosto sempre de fazer um resumo, né? Resumo radiológico, né? Das incidências que nós vamos, né, adentrar. Então, está aí o resumo, né, do radiológico dos membros superiores, né? Então, como a gente começou falando dos dedos do pé, a gente também vai falar sobre os dedos da mão, né? Então, a gente vai falar do segundo ao quinto, né? Quilodáctilo, né? Então, vai ter as incidências básicas, né? Que a gente vai ver, as incidências, né? Exceção, incidência especial. Nós vamos ver também, né? Sobre a questão da mão, punho, né? Todas as incidências que vai ter do punho. Nós vamos ver também o antebraço, o cotovelo e o húmero, né? Então, mais ou menos aí, né? Eu fiz uma soma aí do que a gente vai falar. Então, o membros superiores, né? São mais ou menos o que a gente vai falar aqui, ó. 45 incidências, depois dessas 45 incidências, nós vamos falar mais 24, né, da cintura escapular. Então, só a parte do ombro tem 24 incidências, né? A gente já falou 37, né, com mais 14, né? Então, o total, quando a gente terminar aí, a gente vai falar, já ter feito 120. Fora, né, o tórax e o abdômen também, que a gente já falou. É incidência pra caramba, ainda falta a coluna e o crânio, né? Vamos que bora, né? Então, primeiramente, né, a gente vai falar sobre os dedos, né? Então, alguns médicos podem pedir, mas geralmente 99%, né, eles pedem logo a mão por completa, tá bom? Então, né, quase a gente não faz só o raio-x do dedo. Muito raro fazer a radiografia só do dedo. Geralmente eles pedem para fazer a mão por completo, tá? Então, esse exame, né, a gente sempre vai fazer com o paciente sentado, né, próximo à extremidade da mesa, tá? Então, o cotovelo, né, fletido, né, a 90 graus, com a mão e o antebraço apoiado sobre a mesa, né? Então, a gente chama esse posicionamento aí, a mão pronada, né? Então, isso aí, não sei se vocês lembram, é supinação e pronação. Pronação é com a palma da mão para baixo e supinação com a palma da mão para cima, tá? Então, você não vai esquecer mais isso aí. Pronação para baixo e supinação para cima. Então, pronação é PA e supinação é AP, né? De acordo com a posição anatômica. Lembrando que a gente sempre, né, se refere à posição anatômica, né, para nos guiar, né, nos nossos posicionamentos radiológicos, tá? Então, a gente vai, né, pegar o chassi, se eu vou fazer só um dedo, nesse caso aí, vocês estão vendo aí, eu tenho um 18x24, né? Então, aqui, ó, um filmezinho 18x24, tá? Então, a gente está falando, né, do segundo, né, ao quinto dedo, tá? Porque o polegar, a gente vai falar só sobre a incidência do polegar. Vocês vão ver que o polegar é diferente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês por que o polegar é
diferente, tá? Então, lembrando que para a gente ter um diagnóstico preciso, né, saber se o paciente tem ou não tem aquela patologia, é bom a gente fazer o quê? Temos duas incidências, não é verdade? Então, a gente posicionar o paciente, né, de formas diferentes. E aí sim, né, você vai conseguir ter um diagnóstico preciso, né? Tá? E aí a gente vai, né, conseguir ver. Muitas vezes a gente, com as duas incidências, a gente não consegue ver, tá? A gente usa outras incidências. E quando a gente acontece isso, a gente chama o quê? De incidência complementar, né? Ela vai complementar aquilo ali, beleza? Então, né, essa posição aqui que a gente está vendo aqui é o quê, né? É o PA do dedo, tá? Então, a gente vai fazer o PA de todos os dedos, né? Então, se o trauma, o médico fala assim, solicita uma radiografia do primeiro dedo da mão, né? Então, ele vai botar lá, do primeiro dedo da mão. Então, você sabe que é o, né? Desculpa, do segundo dedo da mão, porque o primeiro é o polegar, né? Então, o segundo dedo da mão. Então, o posicionamento do PA vai ser sempre o mesmo, né? Então, conforme está aqui, tá? Então, você pode pegar o chassi, né? 18 por 24, a gente vai ver lá, né? A gente vai começar a ter aula prática agora, a gente vai ver na nossa aula prática como é que faz, né, esse posicionamento. Aqui, se você perceber, eles usam quase no meio aqui, não precisa. Você vai pegar o 18, 24 e vai dividir, tá? Então, eu vou puxar a mão mais para cá, vou colocar o dedinho aqui, ó, nessa região aqui, beleza? Lembrando, né, que eu sempre gosto de deixar bem claro que todo posicionamento radiográfico a gente começa da direita para a esquerda. Mas, professor, por que a gente começa da direita para a esquerda? Por causa do quê? Do identificador radiográfico, né? Então, a gente usa, né, por causa do identificador radiográfico. Então, a posição sempre vai começar da direita para a esquerda. Mas por quê? Por que começa devido ao identificador radiográfico? Porque o numerador sempre fica o quê? À direita do paciente ou da estrutura. Se a gente começar da esquerda para a direita, o que vai acontecer? O numerador vai ficar onde? No meio. Isso aí pode confundir o médico, né? Se é direita ou esquerda, se aquela mão ou se aquele dedo é direita ou esquerda, tá? Então, se a gente observar aqui, né? Então, vamos começar da direita para a esquerda, tá bom? Então, o numerador, né? Ele vai ficar o quê? Em PA, tá? À direita do paciente ou da estrutura. Nesse caso aí, ele está com a mão assim, né? Então, essa aqui, ó, vai ficar desse lado aqui, né? Então, esse lado aqui é a direita do paciente, tá? O numerador vai ficar aqui, ó, em PA, beleza? Então, os números vão estar voltados para baixo. Então, a gente vai começar a posicionar daqui para cá, tá? Então, da direita para a esquerda, né? Da minha esquerda, né? Mas é a direita do paciente. Então, a gente vai posicionar daqui para lá, beleza? Então, aqui, ó, a gente vai fazer do segundo ao quinto dedo desta forma, tá? Professor, o raio central aqui, o raio central vai ficar onde? No meio do dedo. Para a gente, né, não ter problemas, né, a gente sempre... professor, esqueci a questão do raio central. O raio central, ele sempre vai ser direcionado no meio da estrutura, beleza? Por que no meio da estrutura? Então, vamos imaginar que eu vou radiografar o segundo dedo. E aí, o segundo dedo, eu vou colocar ele no meio da estrutura. Rapidinho. Bota aí e faz aí, pô. Não, eu te ensinei aqui, fazer o que é? É o que? Limpo ou sujo? Limpo. Limpo? Tá limpo lá dentro? Tá. Ih, rapaz, não sei. Tá, tá assim, se não tiver, eu passei aqui a Covid. Então, eu vou ter esquecido, estava falando aqui, me veio trazer um paciente, eu esqueci. Então, ih, rapaz, eu esqueci mesmo, que doideira. Caralho, deu um branco agora. Nunca me dá branco. Primeira vez que me dá branco. Se eu estava falando sobre raio central... Isso. Agora bem. Por que a gente vai colocar o numerador no meio da estrutura, né? No meio da estrutura. O que acontece? A radiação ela sai para o espalhamento. Então, percebe aí, pega o seu dedo na mão aí, né? Então, coloca aí no meio da articulação aí, ó. Ou se você tiver uma caneta na mão, ó, você coloca aqui, ó. Então, se você perceber, quando a radiação penetra no meio do dedo, né? Você dobra o dedo assim, ó, dobra a articulação, pega, né, o seu segundo dedo aí, ó, esse dedinho que tá aqui, ó, pega ele assim, ó, e coloca a canetinha no meio aqui, ó. Então você vai ver a falange distal, medial e a proximal. Então o raio central fica aqui no meio da falange. Quando a radiação bate aqui, ela sai para o espalhamento. E aí ela vai fazer o quê? A mesma quantidade vai espalhar para a parte, né? Olha,
para a parte distal, né? Para a parte medial e para a parte proximal, tá? Se você concentrar a radiação aqui, aí o que vai acontecer? Essa parte aqui vai ficar mais enegrecida que menos enegrecida, porque aqui vai concentrar maior quantidade de radiação, beleza? Então tem essa diferença aí. Deixa eu só puxar um pacientinho para ela fazer aqui, peraí. Um segundinho só. Alexandre Bertel França. Só achando que não sei se foi claro. Alexandre. Alexandre. Autorizado. Internado. Alexandre Bertel França. Só apertar confirmar, eu nem vi, não, nem sei o que aconteceu. Só apertar confirmar. Então, a gente vai colocar ele no meio. Então, todos eles, ó, se você perceber, ó, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dedo, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então, não vai mudar. O raio central sempre no mesmo lugar. Lembrando sempre da direita para a esquerda. Numerador em PA, né? À direita o paciente é o da estrutura. A difóvio do raio central, né? Vai ser o quê? 1 metro, beleza? Então, a difóvio do raio central vai ser 1 metro, tá? A técnica, né? Quais os fatores radiográficos do dedo? Olha, você pode usar a mínima, né? A mínima para ele, tá? Esse tem que apertar toda hora. Aperta de novo para dar o shift. Vai piscar aí. A mínima, você pode usar a mínima para ele. Então, pode usar quanto aí? Ah, professor, posso usar 41 de kV? Pode. Mas o ideal mesmo é você usar 40 de kV, e um MAS de 2.5, 3.2, né? A próxima série. Aí você pode usar isso aí para poder fazer. Então, o KV aí, ó, shift. Então, ó, só no shift. E aí você pode usar 42 de KV, né? Com 3.2 de MAS, né? E um foco o quê? De 150, foco fino, tá? Beleza? Você tem que puxar mais para baixo. Porque ele corta ele do 8. E aí você vai usar o foco fino, foco de 150 MA, tá? Beleza? Então, todos os dedos, né, do segundo ao quinto, você vai fazer isso. Beleza? E aí o primeiro dedo, que é o polegar, a gente vai explicar de uma forma diferente. Vocês vão ver e vão entender por que o polegar vai ficar diferente dos outros. Ok? Então, né, o PA do dedo já foi, tá? Então, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dedo vai ser posicionado da mesma forma. A técnica do primeiro até do segundo até o quinto vai ser a mesma técnica, tá? Vai ser a mesma técnica. Não vai mudar a técnica. Do segundo ao quinto não vai mudar a técnica. Vai ser a mesma. Aqui perto do pulmão para mim. Isso. Vai, perto. Vai. Pulmão. Eu tenho parte mole. Nossa. Pulmão. Tá escrito pulmão, hein? Ó, pulmão. Isso. Agora passei aqui, ó. Tem Covid. Pode liberar ele. Tá. Terminar o exame. Esse pode é muito complicado de mexer. Tá doido? Então, beleza. Então, do segundo até o quinto vai ser sempre a mesma coisa. Raio central sempre da equação, numerador no mesmo lugar e a difófre é a mesma. Professor, precisa parar de respirar? Não precisa pedir pro respirar fundo e prender, tá? Tem gente que acha que precisa, né? Mas alguns livros, se você vê alguns livros aí, eles falam sobre a respiração, tá? Tem livro que fala sobre a respiração, você pode ver. Eu vou tentar achar um livro que fala sobre isso. Mas fala, tem uns livros que falam sobre respiração, tá? Sobre pedir. Por quê? Quando manda o paciente parar de prender a respiração, porque ele fica tranquilo, entendeu? Ele está se agitando, está se mexendo, não está se concentrando ali. Então, fala que fica o exame perfeito, tá bom? Beleza. Então, o PA a gente já viu. Eu estou com a tela só, me perco aqui. Tá. Já a próxima, né? A gente vai falar o quê? Da incidência, né? Oblíqua. Né? Então, eu não botei oblíqua, não? Eu botei aqui. Né? PA oblíqua, né? Eu botei aqui, botei mão, botei errado. Né? Então, continuando do segundo ao quinto dedo, tá?
Então, mesma coisa, tá? Então, eu vou falar aqui que fica mais fácil. Então, mesma coisa, ó. Paciente sentado, próximo à extremidade da mesa, né? Cotovelo fletido a 90 graus, né? Com a mão em pronação sobre o chassi e rodá-lo a 45 graus. Então, agora vocês podem fazer isso. Olha, coloca a mão aí em cima aí, ó, como é que fala? Na mesa, onde vocês estiverem, e roda ela, né? Lateral, né? Para fora, roda ela para fora, lateral. Olha, faz assim, ó, conforme a minha mão aqui, ó, faz assim, ó, dessa forma aqui, ó, né? Um Czinho assim, ó, né? E vocês vão ver, ó, beleza? Faz um Czinho aí que vocês vão ver como é que fica, ó, tá? Então faz um Czinho na mão assim, ó, vocês vão ver como é que é, beleza? E aí, para fazer, né, a oblíquazinha, 45 graus, tá? Essas imagens, elas são tiradas, né, dos livros, né, americanos, e aí lá eles usam alguns suportes, né, para poder, como é que fala? Para poder ajudar, né, no posicionamento. A gente usa esse nome aí, chamado de coxim, tá? Então a gente tem o hábito, né, de falar que isso aí é chamado de coxim. Então ele ajuda, né, no posicionamento. Na tomografia a gente tem bastante coxim, né, para fazer os exames. A gente usa coxim de crânio, coluna lombar. No raio-x também a gente tem alguns coxins, tá? Ah, professor, mas isso vai ter lá? Não, não tem, né? Então você pode fazer com um pedaço de isopor. A gente vai ver lá na prática como é que faz isso aí. Vou mostrar para vocês lá. Tá? Vou arrumar um isopor lá e vou fazer para vocês verem. Mas você pode, né, colocar a mão do paciente normal para fazer o oblíquo, tá? Então você vai obliquar ela, né, do segundo, né, ao quinto dedo. Perceba uma coisa aqui no polegar para vocês entenderem por que é diferente. Olha, vou dar um zoom aqui para vocês verem, olha. Olha o polegar aqui, ó. Vou dar mais zoom, ver se vocês conseguem ver. A minha mão está em PA, não está em PA aqui, ó, né? O dedo está em PA. O meu polegar está em qual posição aqui? Ó? Vocês conseguem perceber? Qual posição que o polegar está? Ele está ok, hein? Ó, ele está ok, hein? Ó, oblíquo, né? Então ele não está em PA. Por isso que a gente faz do segundo ao quinto dedo dessa forma. Beleza? Agora eu vou fazer a oblíqua do punho. Ó, a oblíqua do punho. A oblíqua do dedo. Ih, cacete. Ó, vou fazer. Aqui, tem que apertar errado. Vou fazer a oblíqua do meu dedo. Olha só. O meu polegar está como aqui? Em oblíqua, tá vendo? Então, por isso que ele vai fazer separado, porque todas as posições aqui, ele continua estando o quê? Em oblíqua, tá? Então, por isso a gente vai fazer uma posição diferente aqui, tá? Porque senão ele vai ficar sempre oblíquo. Então, vou ensinar que o polegar tem outras posições. Também a P, PA, né? Oblíqua também, mas a gente explica sempre do segundo ao quinto dedo, depois fala polegar diferenciado, tá? Então, a posição vai ser a mesma, né? Para todos os dedinhos aqui, ó. Vai ser tudo obliquado, né? Então vai estar 45 graus. Se não tiver suporte, né? É só você girar a mesa, a mão, né? Lateral, que é para fora, né? Então, né, você levantar a mão está baixada aqui, ó. Mas já que não tem isso aqui, a mão, o polegar está para cá, você vai dar aquela, né, levantada na mão a 45 graus. Lá na prática a gente vê melhor, vocês vão entender perfeitamente bem, beleza? Aí vocês vão ver que a gente não faz dedo, a gente faz a mão por completa, tá? Então, o raio central no mesmo lugar, né? No meio do dedo, no meio da articulação. A de FOF é a mesma, né? Do segundo ao quinto mesmo é a mesma. E a técnica é a mesma que a gente utilizou no PA. Então, não precisa mudar, porque a estrutura não mudou nada, tá? A mesma técnica que a gente utilizou no 1 também vai utilizar nesse, galera. Então, fiquem tranquilos que a gente não precisa mudar. Numerador aqui, mesma coisa, em PA, né? À direita, ó, da estrutura, né? Ou do paciente, beleza? Vamos ficar no mesmo lugar. À direita da estrutura ou do paciente, beleza? Nesse lugar aqui. Então, o polegar a gente faz em PA e o polegar e cacete. Os dedos, né, da mão a gente faz o quê? Em PA e oblíquo, né? Do segundo ao quinto dedo. Professor, qual é a rotina? A rotina é essa, tá? Vai fazer o quê? A oblíqua, o PA e a oblíqua, beleza? Então, são duas incidências. E aí a gente vai ver que a gente vai complementar elas. Geralmente, quando a gente faz dedo, né, se pedir dedo, a gente faz um complemento. Qual é o complemento do dedo? O perfil. Então, no mesmo filme, a gente consegue fazer as 3 incidências. E quarta-feira lá, né, quem for as 2 primeiras de manhã, eu vou mostrar para vocês lá rapidamente para vocês verem como é que faz, né? As 3 incidências do dedo num só filme. Então a gente faz PA, oblíqua e
perfil, né? E a gente vai mostrar para vocês lá como é que faz isso aí, as 2 primeiras, né? De manhã e as 2 primeiras à tarde que for, para poder, né, ver isso aí de perto. Beleza? Alguma pergunta aí agora aí? Aqui você vê aqui, ó. Regiane, na quinta, eu posso ver lá também, porque na quinta tem gente lá também de outra turma que eu dou aula também, mas beleza, né? Então, assim, só se você ficar com a menina lá, né, na quinta-feira lá da outra turma, entendeu? Porque na quinta-feira tem gente também. Então, ô Regiane, tu vai estar toda, toda quarta-feira tem visita técnica? Então, não é só essa não, é dividido, entendeu? Então eu vou botar os dias lá, quem vai botando os nomes, quem pode, entendeu? Vai ser toda quarta-feira. Aí não pode todo mundo não, é 2 de manhã e 2 de tarde. Aí vocês, né, quem pode de manhã, bota o nome de manhã. Aí beleza, aí semana que vem, né, vai outras 2, assim vai, entendeu? Ah, não, não, essa quarta não, vai ser todas as quartas, entendeu? E não pode todo mundo junto, não tem como mandar todo mundo junto, né? Aí vai ser de 2 em 2, tá? Aí você vai lá quarta-feira, beleza? Beleza, Roberto? Aí eu boto lá, vocês vão falando lá, botando o nome, tá? É porque quinta-feira, pode ser até quinta, eu vou ver se quinta-feira. E quinta-feira tem também vai também a aula prática da TC também, né? Aí tem a galera lá também, mas dá para fazer, eu vejo lá, quinta-feira, quem mais um para liberar lá, tá bom? Então, beleza. Então, deixa eu só botar aqui, botar a próxima aqui. E aí a gente vai ver agora aqui, ó, né? Um complemento aqui, ó, também do dedo, que é o quê? O perfil do dedo. Tá? Então a gente vai aprender aqui, ó, tá? O perfil do dedo. Então ele fala o seguinte, ó, perfil lateral médio ou médio lateral. Então a mesma coisa, sentar o paciente à extremidade da mesa, com o cotovelo fletido a cerca de 90 graus, com a mão e punho repousando sobre o chassi e os dedos estendidos. Usar o apoio rádio transparente, né? Então esse apoio rádio transparente a gente tem que mandar fazer, né? Porque não tem o isopor, né? Então é só você andar com um pedacinho de isopor na mochila para poder fazer, né? Apoiar transparente para apoiar o dedo e evitar o que? O movimento, né? Então para ficar agarradinho nele, ó. Flexionar os dedos, né? Não afetados, raio central, né? Ao firme, né? Mesma coisa, né? Raio central vai incidir na articulação. Aí eu coloquei uma observação aqui, ó. Para o dedo, para o segundo dedo, é aconselhado uma incidência média lateral se o paciente puder assumir essa posição, né? Então, o que acontece? Então, o dedo tem a diferença, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, uma diferença no dedo, tá? Por quê? Então, coloca aí, ó, faz o gatilho aí, ó, da arma, ó. Faz o gatilho da arma, faz o gatilho da arma aí, ó. Então, você vai ver que o dedo vai ficar muito alto, tá vendo? Olha lá, faz o gatilho da arma e bota a mão assim, ó, né? Volta a minha mão aqui, ó. Né? Bota assim, ó, volta a minha mão aqui, ó. Faz o L assim, ó, bota o gatilho assim, ó. Aí você vai ver o quê? Vai ficar de lado assim, ó, tá? E aí você vai fazer o quê? Vai ter que virar ele ao contrário, ó. Em vez de fazer assim, ó, vai fazer de lado, tá? Beleza? Aí você tem que fazer ele ao contrário, tá? Ao contrário, tá bom? Então, porque senão vai ficar muito distante, né? Distante da onde? Do dedo para o filme, beleza? Vai ficar distante do dedo para o filme. Então a gente vai ter que fazer ele ao contrário. Então a gente faz ele o quê? Médio lateral, né? Então, tá? Tem que fazer ao contrário, porque aí a distância vai ser menor. Outra coisa, se a gente fazer sempre assim, ó, se tiver muita distância da estrutura para o filme, faz uma parada chamada de efeito de air gap, que é o quê? O dedo vai ficar muito grande, não o dedo, né? Mas a estrutura que você quer ver vai ficar muito grande, vai ficar grande, né? Como se fosse um zoom na imagem, né? Alô, né? Você consegue dar o zoom no raio-x convencional? Uma coisa, eu não sei se vocês sabem, se já falaram para vocês. Vocês sabiam que você consegue tirar xerox do raio-x? Aí, né? A gente consegue tirar a xerox do raio-x. Então a gente vai ver isso aí, né? A partir de semana que vem lá, né? Na aula prática lá, vocês vão ver que consegue tirar a xerox do raio-x, tá?
Eu vou mostrar para vocês que tem como tirar shadows, beleza? Eu vou mostrar para vocês lá como é que faz as shadows, tá? Então, vou mostrar aqui como é que vai fazer a posição do dedo, tá? Então tá aqui, ó. O segundo dedo, né? Vou ver diferente, ó. Então esse aqui é o quinto, né? Tá vendo aqui a posição do quinto, né? Aqui é um pedaço de isopor, tá colado nele ali, tá? Então aqui, ó, é o quinto, né? Esse aqui é o quarto, né? É o quarto, não, é o quarto dedo, né? Aí depois vem, né? O terceiro dedo, que é o dedo do meio, tá? Esse dedo aqui. Esse dedo do meio, ele pode ficar altinho também, tá? Então, ó, vê se você... Ai, deixa eu pôr aí, ó. Tô com a mão nervosa, a mão tá porra. Então, ó, olha só, não tô fazendo sinal feio pra vocês não, tá? Eu tô mostrando pra vocês, olha, se o filme tiver aqui embaixo, ó, a gente pode fazer assim, ó, ele fica melhor, tá? Então ele fica bem melhor pra vocês assim, se a gente fizer assim, ó. Beleza? Vai ficar mais próximo. Mas lá na prática eu vou mostrar pra vocês lá, essa parte do dedo pra vocês verem lá. Beleza? Então é só você ir dobrando o dedo, trocando, né, fazendo. Lembrando que o segundo, né, que é o dedo do gatilho, né, você vai ter que fazer ele ao contrário. Você tem que virar ele ao contrário, ó. Pode colocar mais próximo, ó. Tá vendo? Vai ficar mais próximo do filme. Aqui ele vai ficar distante. Ó. Quando eu viro assim, ó, ele vai ficar mais próximo do filme ou do receptor de imagem, tá? Então, né, você se liga nessa questão, né? Mais distante, mais próximo, aí você vê que fica bem melhor você virar ele ao contrário, tá? Então você vai ver que vai ficar bem melhor aí, né, a posição do dedo, tá bom? Aí você vai fazer aqui, ó, conforme esse aqui, tá vendo? Ó, tá? Aqui é a mesma coisa, né? O numerador sempre à direita da estrutura, do paciente em PA. Lá a gente vai ver na prática direitinho como coloca o numerador, para vocês, né, tiverem essa dificuldade de ficar perdido. O raio central também no mesmo lugar, tá no meio da articulação, tá bom? Então, a mesma coisa no meio da articulação, tá? A técnica é a mesma, não precisa mudar a técnica, tá? Você pode usar a mesma técnica que você usou no PA e na oblíqua, né? 40 de KV, né? Como é que fala? Com 3.2, né? 3 lá, mas a gente vai ver isso direitinho na prática. Vocês vão ver lá como é que coloca a técnica, quem tem dificuldade, quem ainda vocês não foram, né? Ainda, mas vocês vão ver, né? Essa parte mais da prática aí para vocês verem. Beleza? Então, é isso aí, né? A gente pode falar que é uma incidência complementar. Alguns médicos até pedem direto ela, né? Então, eles pedem as três incidências. Pede, né? O PA, né? Pede o PA, pede o perfil, né? E a oblíqua. E alguns médicos já pedem as três direto uma vez só. PA, perfil, oblíqua. PA, perfil, oblíqua, tá? Mas lembrando que o perfil no dedo é uma incidência complementar, tá? Então, a gente faz aí do terceiro ao quinto, tá? Lembrando que o segundo dedo, né? O dedo indicador, a gente faz ao contrário, devido ao que a distância, né? Que ele vai estar entre o filme ali, beleza? Vai estar a distância. E o raio central, né? Vai sempre incidir ali no meio da articulação. Lembrando aquele esquema da radiação de espalhamento, tá? Então a gente nunca precisa ter mais essa dúvida. Professor, onde que o raio central é dessa estrutura? No meio. Então você vai ver onde começa, onde você termina, né? Então a gente sempre vê, né? Então aqui, ó, eu tenho a falange distal, né? A falange medial, né? E a falange, né, proximal. Então ele vai ficar o quê? Na medial, no meio. Ele vai ficar no meio entre as falanges, tá? Então, né, a técnica vai usar a mesma, aquela que eu falei. E a de FOF vai ser o quê? A mesma de FOF, né? Lembrando que a distância, foco, objeto do filme, vai ser sempre de 1 metro. Beleza? Então, o que vai diferenciar aqui é só o segundo, né? E o polegar, a gente vai ver aqui como é que faz o polegar, tá? Então, o segundo a gente vai fazer ao contrário, beleza? Então, a gente vai virar ao contrário ele, tá? Porque senão vai ter uma distância muito. Então, só você fazer o teste aí, ó. Pega a sua mão, bota a sua mão de lado e perfil aí e faz o dedo em gatilho. Então, você vai ver o quê? Que o segundo dedo pro filme ele vai estar muito distante. Então, ele vai fazer essa parada chamada efeito de air gap, né? Que vai fazer o quê? A ampliação, vai dar a magnificação, vai dar um zoom ali. Você não quer isso, então você vai fazer o quê? Vai inverter, né? Vai colocar ele ao contrário. E aí você vai ver que você vai ter, né, uma imagem mais satisfatória. Beleza? Alguma pergunta aí? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, só gritar que o papai está aqui. Então, aqui, ó, a imagem, né? Vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Então vai ficar assim, ó, beleza? Dessa forma aqui, direitinho, bonitinho, né? Lembrando que a gente vai, né, aplicar os fatores radiográficos. Se for na parte do digital, é muito mais fácil, né? Então, você coloca uma técnica, depois você vai mexer o quê? Na latitude e longitude, né?
Então, eu sempre brinco, né, que os raios-x digitais, ele veio mais, né, para poder ajudar. Ah, valeu, Silvio. Valeu, cara. Silvio é de outra turma aí, tá, né, pegando a matéria em atraso aí também, hein? Valeu, Silvio. Tamo junto, nego. Fica tranquilo aí. Então, o raio-x digital, ele veio, né, para diminuir a questão do MS, do KV, né, e também veio para diminuir o impacto ambiental, tá? Só que isso não é utilizado, porque a galera usa uma técnica muito alta, tá? Então, assim, eles não usam uma técnica baixa, utilizam muito alta técnica, porque para não poder errar, né, a imagem, vão lá e regaçam a técnica. Ah, eu discordo disso aí, né? Mas né, cada um com o seu cada um, tá? Então eu sempre falo que a gente tem que usar a técnica baixa, beleza? Porque se o raio-x digital ele veio para fazer, né, diminuir a radiação que perde do paciente, para que a gente vai usar uma técnica alta, né? Então sempre eu brigo com a galera que usa a técnica, porque tem gente que deixa a técnica para tudo, né? Porque faz o joelho, faz o dedo e faz tudo, porque começa a botar a técnica alta. Mas professor, a imagem não sai horrível, não. Você vai latitude e longitude. Você vai trabalhar a imagem, né? Ou se estivesse trabalhando, né, no computador, você vai alisar a imagem. Se for no raio-x de convenção, você não faz. Se você não botar a técnica correta, não vai ficar beleza. Ok? Então, né, o polegar, aí sim, né? Então a gente vai ver que há a diferença, por isso a gente vai falar do polegar separado, beleza? Então, é a mesma coisa, sentar o paciente, próxima extremidade da mesa, com os braços estendidos, com a mão rodada internamente, né? Para supinar o polegar para incidência AP. Então, conforme está aqui, ó, tá vendo? Olha, então a gente vê aqui, ó, né? Conforme está aqui, ó. Então a gente vai girar dessa forma. Agora sim, o dedo, né? O polegar vai estar o quê, hein? AP, beleza? Dá para fazer também PA? Dá para fazer PA também. Mas aqui a gente vai fazer o dedo em AP, tá? Lembrando que a incidência começa sempre da direita, né? Como aqui nos Estados Unidos, né? Começa diferente. Da direita para a esquerda. Por que a incidência tem que começar da direita para a esquerda, professor? Por causa do identificador radiográfico. Ele vai ficar o quê? À direita do paciente ou da estrutura, né? Nesse caso aqui, a estrutura está em AP, o número vai ficar como? Em AP, né? Os dois vão estar o quê? Voltados para cima, tá? O raio central, né, vai ficar aqui no meio da articulação, lembrando que o polegar, né, ele não tem as 3 falanges, beleza? Então ele vai ficar aqui, ó, mais próximo da articulação aqui, ó, tá? Metacarpal aqui, ó, nessa articulação aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. A central vai ficar aqui, beleza? A de FOV também é 1 metro, e a técnica pode usar a mesma, né? Então o KV que a gente utiliza aí, mais ou menos é 41 de KV, e o MAS aí pode ser de 3, 3,2, tá? Mais ou menos essa técnica, a estrutura é muito pequena. E o foco, né? Um foco fino, né? Um MAS aí de 150. Ah, professor, ou lá onde eu trabalho, lá do meu amigo é 100, então bota 100. Ah, professor, lá é 125, bota 125. Lembrando aquela questão do foco, né? Ele vai até 150, mas nem todo aparelho vai 150. Então, né, você coloca de acordo. O interessante é colocar foco fino, tá? Ah, professor, mas, poxa, eu comecei a fazer o estágio agora, a galera não usa. Então, o legal é você colocar, porque você vai diferenciar, né? A parte óssea da parte mole. Então, quando vocês começarem a fazer o estágio, vocês vão ver isso, né? Essa diferença do foco fino para o foco grosso. Então, o foco fino ele dá mais evidência, ele dá mais brilho, né? Ele conhece, né, mistificar, diferenciar a parte óssea da parte mole. Então, ele faz isso, diferencia isso aí. Beleza? Então a gente vai perceber aí, né, no estágio, nas nossas aulas aí também agora que a gente vai ter, vocês vão ver essas diferenças aí, ok? Então o polegar está aí, então tá aqui o dedo, né, como ele vai ficar na radiografia, né, o polegar, se tivesse alguma fratura, então aqui, ó, então a gente consegue ver, né, olha, a parte mole e a parte óssea, né? Ah, eu fiz até uma radiografia, eu esqueci de mandar para vocês, eu tirei foto, mas vocês sabem que minha vida, né, é uma loucura. Eu fiz uma radiografia de joelho, né? Com a prótese total do joelho, né? Arrancou tudo, botou a prótese. Eu vou mandar para vocês aí. Quando acabar aqui, eu mando. Eu tirei para vocês, para mostrar para vocês. E aí acabei esquecendo da prótese total do joelho, tá? Então vocês vão ver lá, né? Então a gente trabalha muito com ortopedia. Então, mais ou menos, são 70 pacientes por dia que a gente atende só da ortopedia. Vocês vão ver de vários tipos lá, né? Com vários tipos de fratura, vários tipos de prótese, né? E assim vai, tá? Mas eu tirei, eu achei bacana, bem bacana, difícil de ver, né?
a prótese total do joelho, não sei se alguém já viu, se alguém tem um parente assim, ou às vezes alguém tem essa prótese, né? Mas aí você vê direitinho, né? Tanto parte superior como parte inferior. Mas eu vou mostrar aí para vocês aí, né? No final da aula eu vou mandar a foto para vocês aí no grupo aí, vocês. Ok? Caraca, agora que eu tô vendo aqui, ó, sem querer eu olhei aqui no WhatsApp. Caraca, vai começar a turma, esqueci, rapaz. Então, beleza. Vamos lá. Próximo, né? Ui, cacete. O polegar foi. E aí a gente vai ter o quê, né? A oblíqua do polegar, tá? Então, né, a oblíqua do polegar é a mesma coisa da oblíqua dos dedos, né? O polegar sempre vai estar a mesma coisa, tá? Então, sentar o paciente, né? Extremidade da mesa, cotovelo fletido, cerca de 90 graus, com a mão e o punho repousando sobre o chassi, né? Então, se você ver aqui, ó, vendo aqui, ó, tá? Então, né, aqui é a oblíqua do polegar. Então, fazendo uma flexão de 90 graus, né, fazendo o polegar. Lembrando que você vai colocar ele da direita para a esquerda, né? E o numerador aqui vai ficar como em PA, beleza? Então, ele está aqui em meio PA, meia P, mas aí né, o raio está decidindo nessa posição, né, poste anterior. Então, o numerador vai ficar o quê? Em PA, à direita do paciente da estrutura. Vai ficar nesta áreazinha aqui, tá? Você também pode fazer uma oblíqua tipo perfil, né? Também dá para fazer também, tá? Se o cara tiver com a mão toda quebrada, não consegue fazer esse movimento, né? Girar, né? Então pega aqui, dá uma girada para vocês verem aqui, ó. Né? Pega a mão e faz esse giro aqui. Então você dá uma bem encolhida na mão e forma ali a oblíqua, tá? Então você pode também fazer desta forma aqui. Tudo a mesma coisa. A técnica, né, que a gente vai utilizar é a mesma, tá bom? A gente vai utilizar como, professor? 41 de caveira, né? Com 3.0, 3.2 aí de MAS, tá? Então, vale a pena sempre anotar, porque essa técnica você pode usar em qualquer lugar, beleza? Quando você for fazer um estágio, é a técnica que eu utilizo, entendeu? Então, se de qualquer lugar que eu for trabalhar, eu vou utilizar sempre a mesma técnica, tá? Ah, professor, se sair, claro, né? A gente já sabe que o químico não tá bom, né? Não tá rendendo muito, mas no digital vai sair, tá? O digital vai ficar padrão, tá? Essa técnica a gente sempre vai utilizar aí, beleza? E o foco, né, vai ser foco fino, tá? O raio central vai seguir no mesmo lugar, né? Aqui na articulação, beleza? Ó, no mesmo lugar, tá? A de FOFT 1 metro, tá? Foco fino, colimar sempre, né? Lembrando sempre da colimação, beleza? Olha, tá vendo? Sempre colimar a estrutura, tá? Para sair só a área de interesse, tá? Então, sempre para diminuir a radiação. Além de diminuir a radiação secundária, também vai diminuir a radiação na estrutura do paciente, tá? Então, é bem importante porque você consegue controlar a qualidade dos raios, né? Você vai concentrar todos em um só lugar. Show? Beleza? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida aí? Então, só falar aí que a gente está junto, tá? O perfil do polegar é a mesma coisa, né? Então, aí, ó, só você dar uma encolhidinha na mão, ele vai ficar em perfil. Então, aquela outra anterior lá é uma meia encolhida, vai ficar em oblíqua. E agora, ó, só colocar ele. Também pode fazer assim também, ó, né? Com os dedos para cima. Então, existe várias formas de você fazer. O negócio é o paciente ficar em perfil, né? Você pode girar para cá, girar para lá, entendeu? O negócio é o paciente ficar, a estrutura ficar em perfil, tá? Ou você gira para cima, gira para baixo e manda ver, tá? O raio central, eu fiz uma... Esse aqui, tá? Vê para mim. Vê para mim. Fiz agora. Fiz aqui, esse paciente aqui. Que eu tenho um raio-x de crânio? Ah, não sei. Alex, Sandro, Americal, França. Acho que eu já enviei já pro... Se tem outro. Tem outros stories. Aqui, envia para mim pro médico aqui, ó. O Dropbox já fez. Alexandre. Não, eu já enviei já tá aqui. Tá? Só enviar pro Drop. Então, o raio central aqui, ó, no mesmo lugar, na articulação, né? Então, a de foco é de 1 metro, tá? Foco fino. Numerador também em PA, lá do outro lado, lembrando que a incidência começa da direita para a esquerda. Como é que é uma foto, né? Tirada nos Estados Unidos, lá, nos Estados Unidos a numeração é diferente, né? Fora do Brasil, eles trabalham com 3 numeradores, da direita à esquerda no meio. Aqui no Brasil, né, pela convenção de 1972, né? O Dr. Luiz Fernando Bosson, nós trabalhamos, né, só com o numerador à direita do paciente ou da estrutura, tá? Então, vai ficar aqui deste lado aqui.
né? O numerador também vai ficar em PA, beleza? Também vai ficar aqui desse ladinho em PA, tá? Então aqui é a imagem final, né? Então vai ficar na primeira articulação, né? O raio central, que é aqui, essa articulaçãozinha aqui, ó, que ele vai ficar, beleza? Então esse aí é o perfil do polegar. Vale lembrar, né? Vale ressaltar o seguinte: o polegar a gente faz de verdade, né? A incidência do dedo, porque o resto a gente já vai incluir na mão, porque o polegar é diferente, né? Se você colocar sua mão agora em PA, o polegar está em oblíqua. Se você colocar, né, a oblíqua da mão, a oblíqua dos dedos, o polegar continua sendo oblíquo, beleza? Então, às vezes, quando tem fratura, alguma coisa assim, o médico pede, então você faz, né, só o polegarzinho lá em AP e ele em perfil, tá? Porque vale a pena você fazer a incidência separada dele, tá? O resto não, o resto você faz a mão completa. Tá? É difícil alguém pedir só o dedo, né? É muito raro alguém pedir só o dedo só. Geralmente a gente pede a mão por completo. Tá bom? Espera um pouquinho que vai dar 11 de ponto. Beleza? Alguma pergunta aí? Respirar fundo, prender? Não precisa, né? Vão me perguntar agora ali no YouTube, né? Se eu peço o paciente para respirar fundo e prender. Alô, galera do YouTube, não precisa, né? Raio-x de mão você não precisa. Mas algumas literaturas falam para interromper a respiração, né? A Lucimar, né, até Rio, que eu falei, né? Mas você, né, tem algumas literaturas que pedem para interromper a respiração, ok? A galera lá do Telegram também, do Instagram aí, né? Mandando alô para a galera aí, né? Da TRM 26 aí, também tem galera da 28 aí. Um abraço para todos aí. A rádio também mandando alô aí para a Lucimar, para a Roberta, para o Silvio, né? Alô, Silvio. Para a Regiane, né? E para a Verônica Maia. Verônica tem um sobrenome de um posicionamento, né? Como é que é? Maia, né? Maia, né? Então, tem um posicionamento de... Isso, Maia. Então, você tem um sobrenome de um posicionamento que a gente tem de crânio. É crânio. É um posicionamento de crânio aí que tem o seu sobrenome. Aí, você tá famosa, Verônica. Você tá nos livros da radiologia. Beleza? Então, continuando aí, ó. Né? O polegar aí, ó, é uma exceção, né? Você pode fazer o PA, tá? Só que para fazer o PA, né, você vai ter que arrumar um material rádio transparente. Só que é desaconselhável fazer esse PA. Ninguém faz esse PA do polegar, por quê? Ó? Devido ao aumento da DIFOV, tá vendo? O polegar fica altão. Então, só tem mesmo, só para falar que tem, mas é muito raro fazer isso aí. Raro, não faz, né? O PA do polegar, devido a DIFOV ser muito alta. Lembra disso? Quanto mais distante a estrutura tiver, ela vai ficar magnificada, ela vai ficar aumentada, né? Então vai dar um zoom na estrutura, né? Quem falou que raio-x convencional não dá zoom? Dá sim, galera. É só colocar a distância da estrutura distante do filme. Aí você vai ter um zoom da imagem, tá? Dá até para tirar xerox, né? A gente vai ver aí, né? A xerox, beleza? O Gabriel botou aqui, ó, copo top, ó. Achei. Cara, os caras muito bons, né? Caraca, Gabriel tá falando para tocar o fone. Estou na tomografia, já retorno, obrigado. Entendeu? Mas que João botou isso aqui? É o papelzinho que eu fiz lá. Tu fez? Tu mandou pro João? Não, mandei porque ele falou para... Tá. Então, show. Já entendi. Então, se for fazer o PA do polegar, vocês não vão fazer, com certeza, né? Não faz. Mas, por que tem no livro? Porque senão vem um cara, né, doido e fala que tem. Beleza? Mas é a mesma coisa que o oblíquo da coluna torácica. Não se faz, não existe oblíquo da coluna torácica. Mas no livro tem para falar que, né, que alguém inventou a oblíquo da coluna torácica. Não tem nada. Eu até achei que era Covid. Aquele limpou a sala do Covid, né, depois que fez? Eu falei que era aquela menina que foi. Aquela menina deu um PA limpo com o Covid. Você quer suspeita de Covid para operar? Não, aquele paciente de Covid. Pode ter um raio-x, será que é esse mesmo? Vê lá. Caraca, eu fiz a doideira. Esqueci de pedir para limpar a sala, ó, que loucura. Fiz o Covid, depois fiz o limpo, esqueci de limpar a sala, ó. Que doideira. Mas tá bom. Aí, então por isso que eles colocaram aqui, né? Para falar que depois que alguém inventou o posicionamento do pé do dedo. Então por isso que tem, tá? Se for fazer, ó, o numerador vai ficar aqui, ó, em PA, a direita da estrutura do paciente, a DIFOV, né? Vai entrar aqui na articulação ali do
do polegarzinho, né? A de FOV de 1 metro, tá? A técnica aqui vai ter que aumentar por causa da distância, beleza? Vai colocar mais ou menos aí, ó. A gente colocou 41, então a gente vai colocar aí 42 de KV, né? Com 4 de MS. Você pode colocar aí com 4 de MS, tá? Então a técnica vai ser aí por causa da distância aí, beleza? Você vai ter que dar uma melhorada na técnica, tá? Foco fino, né? Um MS aí de 150, beleza? Então sempre, né, usando o MS foco fino, porque para fazer essa diferenciação na imagem, tá? É bem diferente, vocês vão ver que a imagem fica bem diferente. Eu já posso ter, aqui do lado para poder chamar a atenção. Então, né, existe aqui o polegar, né? Estou com o meu ajudante aqui, Cauê Pereira, né? Ele que vai assinar a carta de vocês de estágio aqui, né? Então tem que puxar o saco dele aqui, senão eles vão querer assinar as nossas cartinhas. Tá? Ele tem raio-x também? Ele também tem raio-x? Nessa técnica aqui, ó, método de... Opa, Simão, método de Robert, né? Tá, que daí a gente já saía direto para raio-x. Eu falo pra caramba mesmo. Fecha a resposta. Método de Robert, né? A gente faz esse método de Robert para poder descartar a fratura de Bené, né? Uma fraturazinha que está aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Uma fratura que dá aqui, ó. Depois, não sei se vocês já fizeram um trabalho, né? De fraturas, né? Eu acho que eu não lembro quem deu aula de anatomia para vocês, não sei se foi o Anel ou o doutor Tiago Florencio, né? Não lembro se foi um dos dois. E aí, né? De vez em quando uns pedem. Iraguel, né? O Iraguel, né? O cara daquele tamanho boiola, né? Tá tudo, opa, Iraguel. Então foi o Iraguel. Não sei se ele pediu para vocês falar sobre fraturas, né? Trabalho de fratura, alguma coisa assim. E aí tem uma fratura chamada Bennett, né? Vocês vão ver que esse aqui é para ver, né? Né? O meu amigo aqui, minha namorada, acabou de falar para mim que caiu isso no concurso de Macaé. Fratura de Bennett, né? Zero lá. Fratura de Bennett, tá? Então, o raio central aqui, né? Ele vai ter uma angulação, né, de 15 graus, tá vendo? Então, o raio central direcionado a 15 graus em direção ao punho, né? Então, professor, é cefálico ou podálico? Se for em direção ao punho, é cefálico, né? Então, ele vai ficar, né, em direção ao punho com 15 graus, tá vendo aqui, ó? Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Pá! Lá na quarta-feira eu mostro para vocês como é que faz isso aqui, ó. Então, ele vai direcionado ao punho aqui, ó, tá? É uma fratura chamada método de Robert para ver fratura de Bennett, tá? Então, o raio central vai ficar direcionado aqui, ó, para articulação, tá? Só que tem uma angulação de 15 graus. Lembrando que o numerador aí, nesse caso, vai ficar em PA, a direita do paciente ou da estrutura, tá? A de FOV de 1 metro, a técnica aí, a gente vai ter que dar uma melhorada na técnica, então a gente pode botar aí 44 de KV, tá? Que parada é essa, gente? O que aconteceu? Hã? Caraca, você fala com Não, mas é só no scout, pra falar, pô. Caraca, doideira. Caraca, vocês estão escutando? Estão escutando o paciente? Que doido. Então, a técnica vocês vão botar aí KV, né? Pode colocar aí mais ou menos aí 44 de KV, tá? E o MAS ali, vocês podem colocar... O MS vocês podem colocar de 4, ou de 4. O MS pode botar de 4.0, tá? E o MA de 150, beleza? Então, foco fino aí, vocês podem colocar isso, tá? O KV 44 e o MS 4.0 e o MA de 150, que é foco fino, beleza? Então, vocês podem até, né, depois pesquisar aí, né? Então, fratura de Bennett, né? Pesquisa aí para vocês verem, fratura de Bennett, né? Alguns gente fala Bennett, né? Depois vocês pesquisem aí, né? No Google. No Google tem que... Segura a tosse. Vai sair tudo tremido. Segura a tosse. Ou faz com o pulmão vazio, pô. Melhor que ser tremido, deixa eu ver. Bota aí o pulmão vazio. Aperta aí. Isso vai ser fácil. Deixa eu deixar. Vai fazer câncer. Fica abrindo essa porra, não. Tem Covid até na alma. Não vou nem entrar lá, não, eu tô fora.
Vou ficar aqui quietinho. Não tomei vacina, tu já tomou vacina, então... Eu tô vacinado. Eu não tô vacinado não, então não posso não. Não sou linha de frente. Tá. Então, outra incidência também, essa incidência aqui também... Essas duas incidências que eu falei, né? Fator de internet até faz. Essa aqui é mais concurso público, tá? Não pede muito não, né? Eu nunca fiz... Já fez assim, Cláudio? Olha, ele teve um tempo que eu de trabalho, a gente nunca fez essa incidência. Tá? Eu nunca fiz, né, incidência de folha, tá? Existe muita incidência, né, que tem nos nossos livros que a gente não faz. Crânio, então, não faz mais. Por quê? Vai evoluindo, né? A gente tem a tecnologia, né? A tomografia, a ressonância, tá? Então, assim, professor, qual é o melhor exame para ver fratura? Vocês sabem qual é o melhor exame para ver fratura? Qual é o melhor método para ver fratura? Alguém sabe? Qual é o melhor, né? Diagnóstico para ver fratura? Vocês sabem qual é? Uhum. Alguém sabe qual é o melhor, né, método para ver fratura? Ultrassom, raio-x, mamografia, cintilografia óssea. Alguém sabe qual é o melhor método? Raio-X, professor? Não. Então, Não. antigamente era o raio-x mesmo. Mas hoje em dia, não. A melhor técnica é tomografia, tá? Então, hoje a TC é melhor. Lógico. Então por que faz raio-x? Porque é um mal necessário, entendeu? É mais barato, entendeu? Porque a tomografia é muito mais cara. Então, vamos imaginar. Quanto custa uma radiografia da mão? R$30. Quanto custa uma TC da mão? R$300, entendeu? Então, assim, é muito mais barato fazer um raio-x. Mas, sim, por isso que eu falo para vocês que no raio-x hoje, né, é muito mais fácil de trabalhar hoje. Na nossa época, a gente fazia um monte de incidência doideira. Por quê? Quase não tinha TC e a TC também não dava para ver muita coisa. Porque, né, o caso não era muito avançado, não tinha uma tecnologia muito grande, e assim vai, tá? Então, assim, muitas vezes o aluno fica preocupado, caraca, um monte de nome, mas fica tranquilo, sempre vai fazer o básico, né? Então, vai fazer, vou falar para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar da Clínica Corte, né? Vocês vão ter a oportunidade de fazer estágio lá. Vocês vão até brigar comigo, pô, eu estou fazendo exame que o professor nunca falou, entendeu? E se vai procurar no livro, não tem. Olha que doideira. Você vai fazer posições, né, que eu nunca falei, e você vai procurar no nosso livro, não tem. Por quê? Geralmente, em clínica especializada em trauma, né, eles pedem incidência específica de médico. Deu para entender? Cara, tem tanta incidência, né, que nos livros médicos, né, então só tem nos livros dos médicos que eles estudam, que aí eles vão lá e pedem, entendeu? Então, assim, eu esqueci o nome da incidência. Essa semana, o cara me pediu lá na ortopedia, né, doutor Leonardo Perissé. Agora eu esqueci o nome, né? Aí, pô, o nego ficou doido. Técnico de 14, 15 anos. Caraca, Fernando, eu falei, cara, eu sei fazer incidência. Essa incidência é utilizada lá no centro cirúrgico, né? Não faz aqui, entendeu? É para ver talos, uma incidência específica para talos, né? Ah, professor, mas o senhor deu pé, mas o senhor falou, não faz, entendeu? Essa incidência faz no centro cirúrgico. É até difícil de fazer no raio-x, porque tem que fazer no arco C, entendeu? Mas ele pediu lá, ele foi até lá olhar se dava para fazer ou não. Como é que ele me viu lá, ele sabe que eu sei fazer. Até falei, consulta aí no Google aí, que vocês vão ver. Aí no Google mostrava incidência específica para fazer e no ato cirúrgico, quando faz cirurgia de talas, coisa e tal. Mas aí eu consegui fazer lá, né? Agora eu esqueci o nome, eu vou lembrar e vou falar para vocês. Tanto o nome, né, a gente esquece. Então, assim, tem muita coisa que tem nos livros que quase não faz. Crânio, então, vai fazer só o básico. O crânio, nossa, tem incidência pra caramba. Mas a incidência é só para mesmo para concurso público, né? Agora, para dia a dia, vocês vão ver que vão fazer nada. Vão ficar até com ódio, de tanto nome, não vai fazer nada. É igual essa incidência aqui, ó, método de Foley, né? Também conhecido como método de esquiador, tá? Então, é utilizar para ficar, né, estiramento e laceração do ligamento colateral ulnar do polegar na articulação da metacarpofalangiana. Tá vendo? Então, pô, tá com problema de ligamento, vai fazer o quê? RM, não é verdade? Ressonância. Não é no raio-x, entendeu? Né? Então vai fazer pela ressonância. Antigamente fazia. Usa até o esparadrapo, ó, o negócio de colar universal do técnico em radiologia. Então você vai fazer isso aí, né? Vai colocar aqui uma liguinha, tá vendo? Uma liguinha aqui entre o dedo e o outro, para fazer essa posição, forçar, né? A liguinha, coloca o rolo de esparadrapo aqui no meio, tá?
ele é chamado método de Foley ou método de esquiador. O raio central, né, ele vai ficar, né, entre o meio aqui, ó, do filme, né, entre o outro aqui, tá no meio dos dois aqui, ó, vai entrar no meio dos dois. O legal é você colocar a letra direita e esquerda para diferenciar aqui. Não precisa colocar o numerador, você vai colocar, né, a mão esquerda e a mão direita, tá? Então você vai botar o D e o E, tá? Para saber qual é o D do outro. Eu estava lendo um livro, era tanta incidência de crânio, isso aí, Roberto. Tem, cara, tem, eu até falei na turma agora, né, antes de vocês, eu estava dando aula, né, aí também estava dando aula numa turma, na 28, né, 28, tanta turma que eu estou dando aula, que eu nem sei mais, estou perdido, né, tanta coisa, eu estou perdido, eu acho que é 28, eu vou olhar aqui, é 28, eu estava dando até o Silvio da 28, eu estava dando aula na 28, né, até falei sobre isso, estava falando sobre mês de contraste, e aí falando sobre, né, o mês de contraste lá, e tem várias posições, né, do crânio. Falei, galera, não faz nem a metade. Olha, o que vai fazer do crânio é o AP perfil, tá? Tem uma lá chamada Chaucer. Chaucer 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma incidência para buraco rasgado, órbita, né? Olha, eu falo para vocês, ó, né? Não faz, né? Eu vou falar, eu já sou velho, eu já fiz 2 vezes só, entendeu? Então, assim, não faz, não faz. Mesmo se eu for lá no interior, um dia veio, né, uma incidência de mastoide. Mastoide a gente aprende no crânio também, né? E são as células da mastoide, né? As células do ouvido, né? Lá a gente já vê a cadeia ulcicular, que é bigorna, estribo e martelo. Chegou lá, aí, né, eu fui fazer para mostrar para o aluno, né? Não é agora, não, já tem um tempo já. Aí fui mostrar para o aluno lá. E aí eu fiz, caraca, perdi muito tempo que eu não fazia, a gente perde a prática, né? E aí eu errei uma vez, eu fiz a outra, acertei, né? Aí eu enjoado, eu queria dividir para mostrar o aluno como é que fazia antigamente, acabei me dando mal. Mas aí eu, na segunda vez, eu acertei, ficou bonitinho. Cara, eu perdi muito tempo, mais de 1 hora para fazer um negócio. O Steck até brigou comigo, caraca, Fernando, vai fazer isso. Não, eu fiz. Botei lá para laudar, escrevi lá o que o pacientinho. Caraca, no outro dia a médica me chamou, mas me deu um solavanco que não ia laudar aquilo, que não era para fazer, que aquilo é obsoleto, que o médico peça a tomografia, aí sim que ela laudar. O que ela vai ver? Ele não dá para ver nada. Falei, caraca, antigamente era um tiro no escuro. Falei, caraca, perdi 1 hora fazendo o exame, ela mandou jogar fora. E aí ela botou lá que o exame não era compatível, não sei o quê, papapá, e o médico solicitar uma tomografia. Ela foi lá, né? A paciente foi e fez a TC, eu fiz a TC de mastoide. Entendeu? Mas, ó, tem muita coisa que não faz, né? Então já é, tá? Então, beleza. Entrando na mão, né? Então vou falar, né? Vou falar só da rotina da mão aí, para a gente não ficar muito extenso, né? Para vocês não ficarem cansados, vocês devem estar. Não é, Silvio, né? Mas não fala nada, rapaz. Médico é fogo, Silvio. Você vai ver que médico tem 2 caras. Ele fala uma coisa contigo, quando vira as costas, fala outra. Então não vale a pena, não. Entendeu? Não fala, não. Me xinga a gente, nossa. Entendeu? Aí se eu falar, pô, doutor, o senhor ficou pedindo, a médica falou mal. Fernando é maluco, não falei nada, não. É assim que eles são. Entendeu? Na sua cara. Eu falei, caraca, como é que mente, né? Acabou de falar que não ia fazer, entendeu? É isso aí. Entendeu? É doideira. Médico tem 2 caras, nem 2 caras tem. Tem médico tem 5 caras, porque eu nunca vi. Tá? Então, a rotina da mão, né? Então agora a gente vai incluir todos os dedos, né? Desde o primeiro ao 5º dedo, tá? Então o paciente vai ficar o quê? Todos são sentados, né? Sentado, próximo à extremidade da mesa. Professor, uma pergunta, eu tenho uma dúvida aqui. Se o paciente é politrauma, tá na maca, não dá para fazer, ele não tem como colocar na mesa, né? Ou, poxa, botei ele na mesa para fazer o exame, mas como eu vou fazer a mão dele? O senhor não falou que tem que sentar na extremidade, na cadeirinha, então. Aí existe, né, outras maneiras de a gente fazer. Isso o livro não tem. Só a própria experiência que vai nos mostrar. Mas é só você botar o chassi no peito e fazer ali, ó. A mãozinha no peito assim com o chassi. Dá para fazer tranquilo. Tá? O pior, é isso que eu falo. No raio-x convencional, no coisa dá. Agora, se for mesa de DR, aí já era, né? Como é que vai fazer? Mas aí tem como também, porque a estativa ela gira, né? Ela andando na sala tem como botar a mão em cima. Tá? Diferente do raio-x. Então, a paciente sentada próxima à extremidade da mesa, cotovelo fletido a 90 graus, com a mão em pronação sobre o chassi. Tá? A gente vai fazer, né? Vai incluir junto aqui, ó, os metacarpos, né?
mais os ossos do carpo, né? E as falanges. Então, a gente vai pegar tudo junto aqui, ó, tá? O raio central. Onde que o raio central vai incidir, professor? Na terceira articulação metocarpo-falangiana, ó, no dedo do meio, tá bom? Então, o raio central vai incidir aqui, ó, na terceira articulação metocarpo-falangiana, no terceiro dedo da mão, tá? Então, o raio central vai incidir aqui, ó, no meio. Lembra aquilo que eu falei para vocês? O raio central sempre vai incidir no meio da estrutura, por quê? A mão ela vai começar aqui na falange e vai terminar aqui perto do punho, tá? Aqui já é punho, então a mão é só essa partezinha aqui, ó, daqui para cá, né? Daqui para baixo já é punho, então não entra, ó. Vai ficar onde? Ó? Primeiro, segundo, terceiro. Então ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Então ele ficando aqui, ó, a radiação vai espalhar para cá e a radiação vai espalhar para cá. Vê se não é o meio aqui a mão, né? Tá vendo? Não é o meio, ó. Vamos desenhar aqui pra gente ver, ó. Ó, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? A mesma parte pra cá, ó. E a mesma parte pra cá, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo aqui, ó? Então no meio, ó. Na terceira articulação, o método carro falou isso. De crânio pega nariz. Hã? Pessoa de crânio pega nariz. Ah, tá tudo. Ganha dinheiro com isso, cara. Pô. De dia tá tranquilo. Agora à noite fica comendo. Mas é o médico é foda. Quem é o médico aí hoje? Não sabe ver, pô. Foi trauma? Caiu mesmo? Não, no futebol. Ah, pô. Vou ver, cara. Então, eles ganham dinheiro. Terceiro fator. Aproveita que o que eu ouvi dizer hoje vai ser tudo com contraste e vai arregaçar, tá? Exame. Então, ó, só vocês perceberam, vendo aqui, ó, por isso que fica no meio, ó, vai ficar aqui, ó, certinho, ó, para cá e para lá, tá? Então, por isso que fica sempre no meio da estrutura. De FOF de 1 metro, né? Numerador em PA, à direita da estrutura do paciente, ó, pode colocar aqui, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, beleza? Pode colocar desse jeito aqui. A técnica aí, qual é a técnica que a gente vai usar, professor? Pode colocar 42 de KV, né? E um MS de 3.2, né? Então, a gente usa 42 de KV e um MS de 3.2. E um MA de 150, foco fino, tá? E aí você vê aqui, ó, perfeitamente bem, tá vendo? Quando a gente usa foco fino, ela tem álcool aí, não? Quando a gente usa foco fino, a gente consegue fazer essa diferenciação, ó. Tá vendo? Parte óssea da parte mole, tá? Não, peraí, tô jogando na cara, cara. Jogou dentro do meu olho, tá? Não, eu sei, mas pô, jogou o álcool dentro do meu olho. Foi mal. Então, a gente vai fazer essa diferença aqui, ó. A parte óssea da parte mole. Entendeu? Então, por isso a gente usa foco fino. Se você usar foco grosso, vocês vão ver. Eu vou colocar uma técnica para vocês lá de foco grosso. Aí vocês vão ver que não tem essa diferenciação, tá? A imagem sai turva, ela não sai brilhando, beleza? Então, o foco fino faz isso. Vai ficar mais tempo, né, irradiando e vai conseguir desenhar o quê? A parte óssea. E aí vai diferenciar da parte mole, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque muito técnico não troca técnica, usa foco grosso para tudo. Tá? Entendeu? Esse cara que trabalha no Cauê, ele não troca técnica. Não, ele esquece de trocar, tá? Mas o ideal é você sempre trocar para você fazer essa diferenciação, tá? Entre o foco fino, né, do foco grosso, da parte mole e da parte óssea. Beleza? Show? Isso, foco grosso é usado para a parte mole. Então, qual parte você vai usar? É só tórax e abdômen, tá? O tórax, se for patologia no pulmão, né? Agora, se for fratura, é fino, tá? Por quê? Porque vocês vão entender o seguinte, olha, toda vez que eu uso foco grosso, a tendência do meu MS é diminuir. Ó, só para vocês verem, um tórax, a gente usa aí o máximo de KV e o mínimo de MS. Né? Se fosse uma fratura, já ia ficar ao contrário. Ia usar um KV baixo e um MS longo. Professor, por que isso? Porque no parte mole, né, no tórax e abdômen, a gente vê... a gente tem os movimentos peristálticos. E aí pode borrar. Professor, dá para ver se o paciente tem um apendicite no raiz. Se estiver bem feito, dá para ver. Você vai ver o borramento. Agora, se o cara respirar ou você usar um tempo muito longo, borrar, o cara pode ter suspeita. Dor em flanco direito, leucocitose e dor, né, e o raio-x borrado é apendicite, entendeu? Então tem que ficar sempre ligado. Por isso, né, a gente faz essa diferença. Foco fino para a parte óssea e foco grosso para a parte moles. Beleza? Show? Alguma pergunta aí?
Tudo tranquilo? A oblíqua da mão, né? É a mesma posição, né, dos dedos que a gente falou, né? Então, o paciente sentado, né? A extremidade da minha poder puxando o saco aqui, ó. Então, eu comprou o coca, botou Coca-Cola. Aí eu aqui, a gente nem ganhou Coca-Cola. Sentar e nem copo. Sentar o paciente na extremidade da mesa, com o cotovelo fletido a quase 90 graus, né? E a mão e o antebraço apoiados, né, na mesa. Colocar a mão e o punheteiros a 45 graus sobre o apoio rádio transparente, né? Tá vendo aqui, ó? Quando ele fala apoio rádio transparente, ó, deixa eu tá vendo? A gente pode pegar, eu vou ensinar para você lá, fazer um isoporzinho, né? Colocar, tá vendo? Para ficar oblíquo. Ou você fazer aqui, ó, obliquar, tá? O interessante é você abrir os dedos, ó. Você faz assim, ó, né? Não pode dobrar. Alguns livros mostram no posicionamento o segundo dedo fazendo isso aqui, ó, dobrando, tá vendo? Ó, fazendo esse tipo ok aqui, ó. Não pode. Por quê? Tá vendo aqui? Não deixa fazer isso. Por que não é legal fazer isso aqui? Porque se o trauma for no segundo dedo ali, nessa região, o médico pode achar que está luxado o dedo. Se você fizer assim, parece que está luxado. Você tem que botar ele reto, tá? Você esticar ele assim, ó, tá? Desta forma aqui, ó. Beleza? Para todos os dedos estar obliquado. Até o polegar ficar obliquado. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Tá vendo aqui, ó? Legal fazer um leque. Põe isso aqui, ó. Saiu tudo espalhado, tá vendo? Saiu tudo espalhadinho, fica legal. Só tomar cuidado para não dobrar, tá vendo? Para esticar ele aqui, ó. Porque se dobrar muito aqui, pode achar, né, que tem uma luxação aqui na articulação. Então, sempre ficar ligado com isso, tá? O raio central, no mesmo lugar, né? Perpendicular direcionado à terceira articulação metocarpo falangiana. Então, vai ficar o quê? No terceiro dedo aqui da mão, né? A gente dobra ali, ó, né? Metocarpo falangiana, tá? O adifólio vai ser de 1 metro, tá? Os fatores radiográficos vão ser os mesmos, 42 de kV com 4.0 de ms e um foco, né, fino de 150 ou 100, né? Aí 150, 125, vai ver na sua escala. Numerador lá, né, em PA, AD do paciente ou da estrutura. Lembrando, né, que a rotina, tanto o PA como o oblíquo, a gente faz em um só chassi, tá? A gente vai fazer no 24/30, vai dividir ele ao meio, conforme aqui, ó. Aí você só precisa colocar o numerador uma vez só. Geralmente a gente coloca no PA. Se você for trabalhar com rádio digital, aí você usa 2 cassetes, tá? No digital a gente não tem costume de dividir, tá? A gente usa 2 cassetes, ponto final, porque não precisa dividir, né? No rádio convencional a gente divide para economizar o filme, tá? Então, no digital não tem essa economia de filme, não precisa, porque os exames não são impressos em película, em si papel fotográfico. Então fica tranquilo, beleza? Show de bola? Então, eu vou ficar hoje por aqui, né? Na rotina da mão. Vou colocar listagem para a gente, né? Quarta-feira já, né? Na nossa aula prática, beleza? Então, para a gente fazer a nossa aula prática quarta-feira. Professor, Oi, Lucas. o áudio ficou ruim para mim. O senhor pode repetir, por favor? Tá, eu falei que a gente vai ficar até aqui agora na rotina da mão, tá? E aí, semana que vem a gente vai ver, né, na aula prática lá, todo esse posicionamento e na outra semana a gente vai dar continuidade à nossa aula, beleza? Dá para não falar muita coisa, vocês não ficarem bolados aí, tá bom? Conseguiu pegar aí? Beleza? Sim. Então, tranquilo. Alguém tem mais uma pergunta aí? Alguma coisa a falar? Tudo beleza? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas é totalmente fora do foco aqui. É sobre o TCC. Aham. Pode falar. A gente vai ter alguma aula ao vivo para... Então, o TCC, quem está dando o TCC para você? É Beto. É Beto. Então assim, se você tiver qualquer dúvida, você pode me perguntar, que eu ajudo vocês, tá bom? Então, assim, o TCC é uma coisa, é a melhor parte que tem. Pô, professor, tá doido? O TCC é difícil pagar? Não é, tá? Então, a minha orientação é o seguinte: o TCC é uma coisa simples, que é só você seguir um script, né? Isso é muito fácil. Eu posso até compartilhar para vocês alguns TCC para vocês verem o que vocês têm que ter em mente no TCC, tá? Seria ótimo. O que vocês têm que ter em mente no TCC é o seguinte: escolher a primeira coisa. Você tem que fazer um planejamento, o seu tema. Então, vamos imaginar que você escolheu sobre radioterapia.
Mas, professor, o que eu vou falar sobre radioterapia? Não é falar sobre o aparelho. E você escolhe uma doença. Eu vou falar sobre o carcinoma no reto peritônio. Então, você vai, né, estudar ali, né, você vai ver várias publicações, né, vários artigos sobre essa doença. E aí você vai lá, né, vai ler, vai estudar, né, e você vai descrever, vai ter um roteiro. Olha, a primeira capa tem que ter o quê? Lá, né, o nome da instituição, né? A segunda tem que ter o quê, né? O agradecimento. A terceira tem que ter o quê? O sumário, né? E aí vai embora, o abstrato vai embora. Você vai seguindo uma linha de raciocínio, tá? Então eu sempre falo, olha, fale sobre doença. Ah, eu quero falar sobre radiologia forense. Pô, beleza. O que você vai falar sobre radiologia forense? Posso falar sobre, né, o narcotráfico Brasil-Bolívia, porque eles fazem isso em radiologia forense, né? Então, o raio-x industrial também utiliza isso, radiografa, né? Aquele pessoal que fica lá vindo, né? Que engole, né? A droga para passar pela alfândega. Você pode falar, né, sobre investigação criminal que tem no aeroporto de Viracopos. Eles utilizam a radiografia. Cara, tem muito tema bacana. Você escolhe uma área e fala sobre um tipo de doença. Ah, professor, quero falar sobre radiologia odontológica. Beleza, você pode falar sobre implante dentário, né? Como é que você, né? O médico utiliza a radiografia para fazer implante dentário. Ah, eu queria falar sobre tomografia. Você pode falar sobre punção, né, guiada pelo tomógrafo. Você pode falar sobre urotomografia, falar sobre cálculo renal. Então, assim, por isso que eu acho que o TCC é bem bacana, porque você se torna perito naquele assunto que você vai dominar. Porque você vai dominar. Você vai falar sobre cálculo renal. Você vai estudar tudo sobre cálculo renal. E você vai descrever ali, né, sobre cálculo renal, entendeu? Então, assim, o TCC nunca muda. Né? Você sempre vai seguir aquela linha de raciocínio. A gente só não pode pegar o TCC dos outros e jogar na nossa, entendeu? Você vai ler e vai colocar suas palavras. Você tem uma linha, a introdução, né? Sumário, introdução, aí você vai ter que botar lá tudo direitinho, né? Número 1, número 2, entendeu? É porque, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. É porque eu tenho. É porque eu só com a tela, né? Com duas que fica bom, vou mostrar. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Vendo aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então tá lá, primeira página, né? Você vai falar. Igual esse aqui, ó. Falou o quê? Enterografia por ressonância magnética, tá vendo? Então ele já fala de tomografia de ressonância. Mas ele vai falar, né, sobre enterotomografia, tá vendo? Ó. Então lá, primeira página tá apresentando, né? Aqui porque ele copiou duas, tá vendo? Então, a trabalho de conclusão, ó, segunda página, né? É instituto isso, né? A terceira página, né? Vai falando o quê? Trabalho de conclusão do curso, a banca examinadora, quem vai examinar, né? Olha lá, a outra prática é os agradecimentos, tá vendo? Ele vai agradecer, vocês vão agradecer. Depois o que? O resumo, né? Aqui vem a parte em inglês, né? Então, que é o resumo escrito em inglês, tá? Depois vem o que? O sumário, tá vendo? Então, vem o sumário, a introdução, né? Eu colocando lá, tudo direitinho. Depois você vem lá, a introdução, você vem falando, né? A característica de acordo com o seu quê? Seu sumário, tá vendo? Você vai embora, vai mandando. Tá? Aí vai embora. Vai explicando o que é o exemplo, o que serve, de acordo com o seu sumário, ó. Vai embora. Ah, pessoal, quantas páginas? Ah, no mínimo são 14, 15 páginas, entendeu? Vai embora, vai mandando ver, ó. Professor, posso ilustrar? Pode ilustrar, entendeu? Você pode ilustrar? Posso ilustrar, tá vendo aqui, ó. Isso é tudo que foi meus alunos agora que deu, tá vendo? Você pode ilustrar? Posso ilustrar, ó. Vai ilustrando, bonitinho, tá vendo? Ó lá, tá falando sobre enteroressonância. Eu que passei essa doença aí para ele, tá vendo? Doença de Crohn, tá vendo? Ó, foi embora, ó. Olha lá. E o cara ficou especialista, o cara estudou sobre isso tudo aqui, ó. Ele manja sobre isso. Então, por isso que é legal, entendeu? A gente, o TCC ajuda muito, porque você vai se tornar, e vai ser o momento de você se achar, né? Caraca, eu vou falar sobre, vamos imaginar, vou falar sobre radiologia veterinária. O que eu posso falar sobre radiologia veterinária? Ah, vou falar sobre doença da displasia coxa femoral. Caraca, você vai se interessar, vai fazer pesquisa, né? Vamos trocar ideia, pô. Pessoas que trabalham com isso, vamos ver, a gente ajuda, entendeu? Algum artigo, alguma matéria que tem, e vai embora, entendeu? Então, assim, é legal, pô. Você vai, né, destrinchar tudinho ali, aquilo que, né, você estudou, se preparou. É só seguir um roteiro. Volta aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se tem outro aqui.
Deixa eu achar aqui, ó. Tem um aqui, ó, legal, ó. Também do meu aluno também que apresentou agora. Acho que a Leilane, acho que essa aqui, acho que ela falou aqui, ó. Falou sobre radiologia odontológica. Todo mundo vendo, ó. Tá vendo, ó? Ela falou sobre radiologia odontológica, ela vai falar a importância da radiologia odontológica florense. Marca no. Porque faz estranho. É o quê? É o quê? Faz estranho. Marcou, né? Marca na galera. Não, marca ali em cima. Lá fora, né? É, lá fora. Dela. É, marca lá fora. Aí, ó, radiologia ó, odontológica, ó. Mas tá falando da odontológica forense, tá vendo aqui, ó? Que legal, ó. Ah, tá vendo que é a mesma coisa, ó. Ó, trabalho de conclusão do curso, né? Ó, apresentado, ó, pelo professor Luiz Fernando, ó, papapá, banco examinador, tá vendo? Ó, agradeço, né? Tá vendo? Agradecimento, tá vendo? Tudo igual daquele outro, tá vendo aqui, ó? O resumo, tá vendo? Ó, o resumo em inglês, tudo igual, tá vendo? Isso aqui é só, cara, não sei de falar inglês, o Google, né? Ah, moleque, agora foi, né? Esse aparelho era tudo. Esse aparelho é muito doido. Estão dizendo que eu vou botar essa merda lá dentro. Olha só. O aparelho é muito ruim, cara. Tá doido. Ó, sumário, tá vendo? Mesma coisa, ó. Introdução, tá vendo? Ó, não muda. Tá vendo? Tudo igual, ó. Ó, introdução, ó. Pá. Essa aqui ela não botou imagem, não quis botar. Mas você pode ilustrar com a imagem. Fica bonito, né? O TCC com a imagem. Não tem lugar que não fala, não pode. Pode sim. Olha lá, identificação, né? Né? Conclusão lá, referência. Acabou. Ela fez 14 páginas, tá vendo? Então, assim, não é só você seguir uma linha de raciocínio e roteiro. Vocês viram que eu mostrei os dois TCC, tudo igual. Só que, né, com assuntos diferentes, tá vendo? Então, assim, quando a gente fala, né, escolhe um tema, você pode falar não sobre aparelho, né? Mas fala sobre o diagnóstico ali. Então, fala sobre tomografia. O que eu posso falar? Ah, eu posso falar sobre urotomografia. Pegar o nariz. Urotomografia. Entendeu? Estou conseguindo abrir. Perto do shift. Deve cortar o crânio. Shift. Ih, essa porra tá comendo. Esse tá. Tá shift. Entendeu? Você vai cortar? Deixa eu ver aqui. Peraí. Vamos botar para clarear ali. Não? Para clarear. Não, peraí, aqui, clarear aqui. Bom, vai cortar a base. Vai, corta a base. Deixa eu ver aqui se não botou foto aqui. Renovação, não botou foto. Não, eu peguei crânio trauma. Não, terceira fase também tem. Terceira fase também tem? Terceira fase. Eu faço isso também. Confirmo, não? Segundo shift também. Vamos lá. Abre tudo lá pra cima, não é? Doideira? Esse aqui vai. Não importa. Que doideira, né? Então, ó, tudo igual, tá vendo? Então, não precisa ficar preocupado, não. Qualquer coisa, se vocês precisarem de ajuda, galera, vocês me falam aí que eu ajudo vocês no TCC. Tá? Vocês me falam aí que, pô, tá? Eu não tenho tempo mais, mas eu ajudo. É só me mandar mensagem, né? Fala aí qual é o tema de vocês, né? Eu posso dar ideia, tá bom? Então, assim, não fique preocupado. Não fique preocupado, tá? Pô, lá, o São João, aqui, pô, mandando mensagem aqui, ó. Não sei se que eu falo. Desculpa te incomodar. Tem uma tomografia de um paciente que eu curso 2, sou eu, humano. Enfermaria, oi. Cortou? Deixa eu ver. Mas tá com fatura, deixa eu ver. Não cortou não, pô. Depois vai, baixa aí. Cortou no Excel. Vamos fazer outro. Então, beleza. Qualquer coisa você me fala. Deixa eu só fazer um exame aqui rapidinho, ajeitar o exame aqui. Tá bom? Aqui, né? Tá? Mas você me fala. Repetir sério. Aí me fala aí. Repetir só isso aí. Por quê? Coloca isso aí. Aí só faz no nariz. Mas tem crânio também? Não, tem crânio também. Não, mas eu tenho só. Não, só não. Não, peraí. Nossa, velho.
Pessoal, o hoje é feijão. É só isso. Então fazer fácil mesmo. Não, eu deixo o peixe. Foi pra onde? Então, beleza, galera. Obrigado, tá? Fica com Deus aí, todo mundo aí. Tá? Então, boa noite para todos. Mas qualquer coisa. A Carol Oi. precisa fazer. Falou, assim, Fei. Carol. Boa noite. Valeu. Mostrar os trabalhos. Tamo junto. Tamo junto, nego. Valeu. Como é que é? Fala de novo aí, que eu não escutei. Enquanto trabalho. Regiane, você falou alguma coisa? Cortou de novo, Fernando. Hã? Baixa a mesa lá, então. Aí o que eu faço agora? Só baixar a mesa. Faz de Depois novo. apaga. Te veio Apaga, é. Então, valeu, galera. Deixa só na. Beijo para todos aí, tá? Valeu, valeu.